Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando o Business Drops, nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business, e aqui nessa coluna a gente vai comentar tanto sobre questões técnicas a respeito do mundo dos negócios, mas também sobre as principais notícias dos mais diferentes setores que podem ter algum impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico e na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast é um oferecimento do nosso site, o talktobusiness.com.br, onde eu ali compartilho semanalmente alguns insights, ideias. Acessem, visitem, acompanhem este e outros conteúdos que a gente produz por lá, que está bem legal. Eu conto com vocês. E o nosso papo de hoje é sobre ter um olhar estratégico sobre o mercado, de fato, né? Porque muito se fala sobre estratégia, a gente vê muita gente falando na mídia, a minha estratégia é essa, a minha estratégia é aquela, empreendedores falando, vamos ter uma estratégia diferenciada, né? E às vezes pouco se sabe de fato o que é uma estratégia, ou muito do que se fala sendo colocado como se fosse algo estratégico, na verdade você está tratando simplesmente de uma questão operacional, que seria basica ali na condução, né, de qualquer projeto. Então, por exemplo, hoje as pessoas me perguntam sempre, e as condições hoje para se abrir uma empresa, as condições para empreender, as condições para tirar um projeto do papel, será que é o melhor momento, será que não é? Então, a questão toda é que o mercado é sempre difícil, né? O mercado é sempre complicado, são muitas variáveis quando você está lidando com um projeto. Mesmo que não seja um projeto com finalidade lucrativa, mas você está lidando com um projeto que tem que ter algum apelo ao público, alguém tem que consumir aquilo ali, mesmo que não pague por aquela coisa, né? Então, são muitas variáveis que você tem para olhar, para dar conta, e aí um grande erro, que aí é um erro talvez dos mais comuns aqui no Brasil, que a gente não tem uma cultura que privilegia esse olhar analítico sobre as condições externas, né? Há uma crença, um senso comum de que a administração é uma ciência de certa maneira exata e que a gestão, você trabalhar com gestão e montar um planejamento estratégico seria algo como você elaborar equações matemáticas, onde você vai colocar determinados valores ali, determinados números, e isso vai te dar resultados certeiros, porque condicionando essa variável com aquela, x mais y vai sair igual a tanto. E não é assim que as coisas acontecem no campo da gestão, de maneira geral, muito menos no campo da estratégia empresarial e no desenvolvimento de qualquer projeto. Você tem fatores sociais, fatores humanos, fatores econômicos, fatores globais, fatores climáticos, fatores psicológicos, enfim, você tem um conjunto tão grande de variáveis que é impossível tratar isso de uma maneira exata, como se nós pudéssemos o tempo todo condicionar o resultado a determinados fatores que a gente está trabalhando internamente na organização. Isso sem falar, estou falando da atuação da tua organização em relação ao aspecto externo. Isso sem falar na atuação de outros atores, né? Outras empresas podem ser suas concorrentes diretas, indiretas ou não concorrentes, mas que de alguma maneira impactam no mercado. A gente pode estar falando também de outros atores sociais que não são empresas, mas são indivíduos, são organizações, são pessoas, são grupos organizados, são instituições que de alguma maneira têm algum impacto sobre aquilo que você faz. Então, olhar hoje, ter um olhar estratégico, né, sobre o mercado, é olhar para um cenário extremamente complexo, e não é só porque o avanço da tecnologia tornou as coisas mais complexas. Não, sempre foram complexas, a competição é que era menor, né? A competição é que não era tão grande, e isso permitia que decisões fossem tomadas tomando por base um espectro de variáveis menor, vamos colocar assim. Mas o cenário sempre foi complexo, nunca houve um momento em que esse cenário não fosse complexo. Ele talvez fosse mais fácil de ser resumido e de aí você condicionar o teu processo de decisão a algumas poucas variáveis, porque você não tinha tanto risco. E hoje você tem um grau de risco muito maior,
porque você tem mais competição, você tem maior acesso à informação, fluxo de informação, de dados muito maior. Isso faz com que todo mundo se acelere, todas as pessoas e empresas tomem decisões de forma mais rápida, então isso acaba dando essa aparência de que hoje a coisa se tornou mais complexa, quando na verdade ela sempre foi complexa. Então, olhar para o desenvolvimento de uma estratégia é olhar para esse cenário complexo de inúmeras variáveis e aí encontrar a melhor maneira de performar, de se adaptar a esse cenário, entendendo que algumas condições são imprevisíveis e elas não têm esse nome à toa, por mais que você se debruce ali sobre elas, você não vai conseguir prever, mas que tendo esse olhar, não entendendo isso de um viés matemático, onde 2 mais 2 vão dar sempre 4, olhando por esse cenário como uma questão. E olha, é um cenário metamórfico, caótico, que muda o tempo todo, que não pode ser previsto na sua exatidão. Aí eu consigo fazer com que eu, enquanto pessoa, ou eu, enquanto grupo, projeto, empresa, enfim, consiga me adaptar e tomar decisões que antecipem alguns movimentos, e assim eu estaria melhor performando, melhor desempenhando o meu papel, ou melhor desenvolvendo o meu projeto dentro de um determinado mercado. Esse foi o nosso Business Drops de hoje. Eu sou o Bruno Garcia, você me encontra nas principais redes sociais. No LinkedIn você me encontra lá digitando Bruno Garcia. No Instagram, Bruno_Talk2Business. Vocês podem me adicionar, mandar perguntas, mensagens. Não deixe também de assinar o feed do nosso podcast. Você nos encontra no iTunes, no SoundCloud e no Spotify, ou diretamente no nosso site talk2business.com.br. É isso, minha gente, eu vou ficando por aqui. Nos vemos na semana que vem. Um abraço!